Quando o Senhor Deus quer salvar uma pessoa, Ele tira ela do fundo do poço. Ela pode estar na situação mais terrível do mundo, que o Senhor Deus salva essa pessoa. É o caso do rei Nabucodonosor. Nabucodonosor era o rei de Babilônia, muito arrogante, muito orgulhoso, desafiador. E ele era aquele homem que se sentia muito poderoso como era. Ali a Bíblia fala que ele era o maior de todos sobre a face da terra. E realmente ele era orgulhoso. Mas o Senhor Deus tinha escolhido Nabucodonosor para ser salvo. Ele nasceu, Deus escolheu ele. Ele fez de tudo para não ser salvo, mas Deus levou ele a comer capim como boi. Ele pastou como um boi lá no pasto. Aí até que ele reconheceu o Senhor Deus e depois ele reconheceu o Senhor Deus. Lá em Gálatas 1,15 diz assim: quando, porém, aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Aqui está falando do apóstolo Paulo. Foi também um homem salvo do abismo. Paulo era um inimigo renhido do evangelho. Paulo odiava os cristãos. E Deus foi e salvou Paulo. E usou ele para ser um instrumento nas suas mãos. Paulo relutou para não aceitar a mensagem de Deus dada por Estevão. Estevão pregou uma mensagem inspirada pelo Espírito Santo. Paulo não foi suficiente para convencer Paulo. Aí Deus usou a força física, derrubou ele lá, machucou, cegou, sangrou, e ele acabou cedendo e se tornou um dos maiores evangelistas. João Batista também foi escolhido antes dele nascer. E será grande diante do Senhor, não beberá vinho e nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre, desde antes de nascer. Está lá em Lucas 1,15. João Batista também foi um escolhido de Deus. Então a gente vê como que Deus escolhe as pessoas. Agora a gente não pode saber se Deus te escolheu você ou Ele me escolheu a mim, porque Ele não contou para a gente, eu escolhi você, ou eu rejeitei você. E se Deus nunca falou para ninguém, né? Para a gente. Então a gente tem uma dedução. Essas pessoas que estão aí quebrando a lei de Deus, o 4º mandamento, o 1º mandamento, como a gente vê essas pessoas aí negando o 1º mandamento, colocando a doutrina da Trindade acima do 1º mandamento, essas pessoas a gente pode dizer que ela não foi escolhida por Deus. Essas pessoas estão no caminho errado. A não ser que às vezes elas ainda estão na ignorância, aí a gente não pode julgar essas pessoas. Mas essas pessoas que já ouviu, conhecem a lei de Deus, conhecem o 1º mandamento e está relutando contra o Senhor Deus aí, essas pessoas podem até ter sido escolhidas por Deus, mas é difícil de acreditar. Romanos 9,13 diz assim: como está escrito, amei Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? Não, de maneira nenhuma. Que Deus tem o poder, né, de escolher quem Ele quer e rejeitar quem Ele quer. Mas a gente fica imaginando que talvez isso não seja justo. Porque suponhamos que um pai tenha 10 filhos, agora o pai desses 10 filhos aceita um, rejeita o outro, trata um de um jeito, trata outro de outro, sem que eles tenham feito alguma coisa. Mas o Senhor Deus fez isso aí.
Ele rejeitou Esaú desde o ventre da mãe dele e aceitou Jacó. Então, o que vem mostrando aí é que Deus aceita, nós somos escolhidos antes de nascer. Antes de nós nascer, nós já fomos escolhidos por Deus. E os que foram escolhidos, o caso dele é igual Nabucodonosor, igual Sansão. Sansão foi escolhido por Deus, ele pelejou para desviar dos caminhos do Senhor e não teve jeito. Paulo foi escolhido por Deus, ele pelejou para ver se desviava dos caminhos do Senhor para fazer outras coisas, mas não teve jeito. Então a gente vê aí José lá no Egito, ele foi escolhido para ser um do povo de Deus. E José foi vendido como escravo, foi feito tudo de ruim com ele. E Deus o salvou.